é a universidade de todo o estado de São Paulo. É a universidade que, na verdade, mais interage com a sociedade. Para mim significou muito, significa muito. Na verdade, eu acho que eu tive uma gestão importante na Unesp. Ela foi fundamental para a consolidação da universidade e significa muito porque eu fui aluno da Unesp. Eu sou aluno da primeira turma. E eu já havia exercido antes na Unesp vários cargos acadêmicos e administrativos. Eu fui chefe de departamento, eu fui vice-diretor da medicina, fui diretor da medicina, fui vice-reitor e depois reitor. Então, quando eu cheguei na reitoria, eu tinha, na verdade, já uma experiência administrativa consolidada. E mais do que isso, eu tinha um profundo conhecimento da Unesp, por todo esse tempo de Unesp. Antes de ser vice-reitor, na gestão Nagli, eu fui, na verdade, o responsável pela aquisição de equipamentos para toda a universidade. Então, aquilo fez com que eu viajasse por todos os campos e conhecesse os diretores, as pessoas que tratavam de equipamentos assim por diante. Então, aquilo me deu um conhecimento profundo. Eu também tive atividade política na Unesp. Eu fui, por exemplo, do centro acadêmico, no qual tive minha atividade, fui chefe dos residentes, mas fui presidente da Associação dos Docentes do campus de Botucatu. Numa época difícil, né? E numa época muito movimentada. Então nós tivemos que enfrentar na época um governo hostil e visitei todos os campos da Unesp. Nós, inclusive, em Botucatu, ficamos 30 dias em greve. Na época foi um negócio assim, acho que foi importante para a instituição. Então, para mim é muito importante ter sido reitor da Unesp. Olha, e muito daquilo que eu consegui posteriormente, após a minha saída da Unesp, foi em função de eu ter sido reitor de uma que, na minha opinião, é uma das maiores universidades do país. Então, foi muito bom ser, e é muita honra ter sido reitor da Unesp. A Unesp havia sido formada a partir de institutos isolados de ensino superior pré-existentes. Então, no início, tinha uma noção pejorativa sobre a Unesp, dizendo que ela era uma coxa de retalho. Minha visão foi, não, ela não é uma coxa de retalho. É uma instituição geograficamente e muito bem localizada, estrategicamente localizada no interior de São Paulo. Então, naquele momento, eu senti, inclusive, que havia um diferencial muito grande entre os vários campos e as várias unidades. Então, a minha primeira visão como reitor foi promover um desenvolvimento integrado e harmônico da universidade. A minha pretensão era que todos os campos, todas as unidades atingissem um patamar muito semelhante, para você não ter diferenças muito grandes. Eu acho que a gente conseguiu isso. Para fazer isso, o primeiro ponto que nós fizemos foi o seguinte: nós montamos um plano de gestão no qual trabalhamos durante 6 meses com mais de 200 pessoas de todos os campos da universidade, de diferentes posicionamentos. E nós, então, elaboramos um plano de gestão para promover esse desenvolvimento harmônico e integrado. Isso passava, inicialmente, pela melhoria do nosso percentual do ICMS. Quando foi dada a autonomia de gestão financeira para as universidades estaduais paulistas, o percentual da Unesp era muito pequeno. Era, na verdade, injusto, porque nós tínhamos um alunado, um número de professores muito maior, por exemplo, que o da Unicamp. E, além do que, nós tínhamos uma estrutura multicampus, que isso, na verdade, sob o ponto de vista econômico, é muito mais complicado, é muito mais oneroso. Você tem que repetir várias bibliotecas, você tem que repetir vários restaurantes estudantis, vários laboratórios e assim por diante. No primeiro mês de autonomia de gestão universitária, nós tivemos que ter um empréstimo da USP para pagar salário de professor. Então, esse era o primeiro ponto. Na verdade, lutar por uma modificação do percentual. E eu fiz isso com muita atividade na gestão do Landim. O Landim era o reitor, eu era vice-reitor, e ele, na verdade, ele deu a oportunidade que eu conduzisse esse processo. Foi um processo muito intenso, muito forte. Nós procuramos arregimentar todas as forças que podiam ser favoráveis à Unesp. Para isso, nós fomos de cidade em cidade, mostrando a importância da Unesp para aquela cidade e a importância da Unesp no contexto do Estado. E convocamos as autoridades, prefeitos, vereadores e particularmente os deputados
que iam votar na Assembleia Legislativa a mudança do percentual no orçamento do Estado, a lutar pela Unesp. E, evidentemente, esses 50 deputados se empenharam e na verdade, eles nos auxiliaram a trazer para o lado da Unesp outros deputados. Mas depois nós tivemos que ir na mídia, atrás do respaldo da mídia. Então nós tivemos muita oportunidade de conversar na sede de todos os grandes órgãos da imprensa, a TV Cultura, no Estadão, na Folha, sempre procurando mostrar a importância da Unesp e que aquele percentual era um percentual impraticável, impossível de tocar a universidade da forma como ela deveria ser tocada. E nós ganhamos uma primeira batalha, quando eu era ainda vice-reitor, e a segunda, aumentando de novo, quando eu já era o reitor. Uma prioridade era exatamente consolidar a Unesp como uma universidade multicampus e que tinha uma importância muito grande em cada cidade na qual está localizada, em função de ser uma entidade de ensino, em função de exercer também uma ação social relevante, né? Em vários pontos, a Unesp, em várias cidades, principalmente nas cidades menores, a Unesp era o ponto de atração, era o ponto de atuação, era o ponto político e assim por diante. Bom, para fazer isso, nós partimos de alguns princípios. Primeiro, era preciso melhorar a qualidade da universidade, que já era boa, mas era necessário aprimorá-la. Com esse objetivo, nós reestruturamos o planejamento orçamentário administrativo e, a partir daí, fizemos uma administração mais equânime, mais equitativa entre os vários campos. Esse plano de ação, nós dividimos em 3 etapas. Uma etapa seria um plano para 90 dias, que era o plano emergencial. Nesse plano emergencial de 90 dias, nós colocamos alguns pontos importantes, que seria, por exemplo, a recuperação da rede de bibliotecas da Unesp, né? Inclusive na verdade, atualização do acervo. O acervo estava muito aquém das necessidades, principalmente na área de periódicos. Nós conseguimos recuperar esse acervo, nós conseguimos implantar uma rede de biblioteca interligada e, mais do que isso, nós tivemos uma doação importante da FAPESP para equiparar as nossas bibliotecas. Um outro ponto que era fundamental era a informatização. É óbvio que a instituição multicampus, como é a Unesp, precisaria ser informatizada, para que houvesse, inclusive, uma interligação adequada entre os campos. Então, nós estabelecemos um projeto grande de informatização, num contrato com a IBM, e isso daí aí iniciou-se a informatização da Unesp, que é outro aspecto fundamental. Nós trabalhamos muito para o desenvolvimento também da área de pesquisa e científica da Unesp. A Unesp é uma universidade mais jovem que as outras. Então, evidentemente, ela tinha um potencial instalado em termos de pesquisa, em termos de produção intelectual menor. Então, nós tínhamos a absoluta convicção que era importante mudar isso. Então, houve uma expansão importante na nossa pós-graduação. E houve uma expansão importante também em termos de produção científica, inclusive da criação de alguns institutos da maior importância dentro da Unesp. Na ocasião, o pessoal dizia, não, a Unesp é a terceira universidade do estado de São Paulo. E a nossa próxima, não é a terceira. É uma das 3 universidades do estado de São Paulo. É uma universidade muito importante, inclusive com uma característica fundamental. Ela atende todo o estado de São Paulo e comunidades grandes, pequenas e médias. Portanto, o valor institucional da Unesp é muito forte. E nós fomos, com dificuldade, vendendo isto para a nossa sociedade, para a mídia, para a imprensa. E aí é muito importante que todo esse trabalho que nós fizemos, ele sempre foi alicerçado, ele sempre foi fundamentado numa participação muito grande da nossa comunidade. Eu acho que se nós fizemos alguma coisa boa foi, na verdade, motivar a comunidade da Unesp a lutar por um melhor conhecimento da universidade, por um melhor posicionamento e por uma melhor qualidade de ensino a nível de graduação e pós-graduação. Eu, acompanhando de fora, eu vejo a Unesp, que é a minha universidade, entrei no primeiro ano de medicina, como muito forte.
ela conseguiu alcançar um patamar que mostra a sua força na área da graduação, na área da pós-graduação, na área da pesquisa. É muito forte. E o conceito da Unesp é bom nacionalmente. Eu estou no 4º mandato no Conselho Nacional de Educação e lá nós temos representantes de todas as áreas do Brasil. E a Unesp é reconhecida como uma universidade de ponta. Ela está sempre colocada entre as 5 mais importantes universidades, né? Unesp, USP, Unicamp, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Belo Horizonte e assim por diante. Então a posição hoje alcançada pela Unesp é uma posição muito boa, é muito forte. Eu acho que também ela tem um reconhecimento especial da mídia, tem um reconhecimento importante da sociedade. Ela atua de uma forma muito sinérgica com a comunidade onde ela está inserida. Então eu acho que a Unesp progrediu de uma forma sucessiva, ela tem uma trajetória ascendente e que, no meu ponto de vista, em momento algum, teve um declive importante. Na medida em que ela cresceu, na medida em que ela se tornou mais importante, os gastos também cresceram. Veja bem, na verdade, grande parte da pesquisa em qualquer instituição de ensino é financiada pelas agências financiadoras. E, na verdade, também os recursos para a FAPESP, que é a principal agência financiadora da Unesp, mais do que a CNPq, mais do que a CAPES, mais do que agências estrangeiras, ele mantém no 1% do percentual do ICMS, e que não tem aumentado. Mas a demanda aumenta. Então a questão orçamentária é muito importante. E por que a questão orçamentária é importante? Veja bem, cada vez nós temos um impacto maior da folha de pagamento no orçamento da Unesp. Porque quando mesmo e a Unesp, das 3 estaduais paulistas, é aquilo que, na minha opinião, aquela que, na minha opinião, atua com maior austeridade, com maior controle sobre a folha de pagamento de pessoal. Mas veja bem, quando você tem um docente que se aposenta e você contrata outro docente, não é uma reposição, é um aumento de quadros. Porque quem aposenta continua como inativo recebendo da universidade. E, portanto, é um aumento de quadro. Então, isso vai chegar a um ponto em que nós vamos ter que arranjar uma solução mais adequada para tratar o nosso problema orçamentário. Veja bem, nós temos também que trabalhar no sentido de ter planos de assistência ao nosso funcionário, ao nosso professor, de uma forma mais estabelecida e mais organizada. Então eu acho que o principal problema da Unesp é o orçamentário, porque esta é a única coisa que pode impedi-la de ter um crescimento científico e acadêmico grande. Por quê? Um dos principais fatores da Unesp, de vantagem da Unesp, um dos principais patrimônios que a Unesp tem são os seus recursos humanos. Professores, gestores, corpo técnico administrativo. Esse é o nosso patrimônio maior. E esse é que faz a diferença a nosso favor. Eu acho que os docentes, os funcionários da Unesp, eles são engajados. Eles têm um compromisso muito forte com a universidade. Então eu vejo que somente uma questão orçamentária grave poderá interromper esse crescimento muito importante, muito gratificante que a Unesp apresenta. E um outro ponto importante que eu vejo é que a Unesp ela sempre teve um apoio muito forte da comunidade na qual está instalado, nas várias cidades do interior de São Paulo, em todo o estado. Então é preciso que ela continue tendo uma atuação nesse sentido, porque é exatamente a sociedade que mantém a universidade pública. Uma vez me perguntaram o que podemos fazer para manter a universidade pública com recursos compatíveis. Eu falei, servir a sociedade, porque é a sociedade que vai nos garantir isto. E então eu acho que esse é um desafio importante, mas eu tenho absoluta convicção que a Unesp vai vencer, como venceu até agora todos.